Vamos abrir as Escrituras em Apocalipse 3, versos 1 a 6. Estamos aí no meio de uma exposição das cartas às 7 igrejas da Ásia. Está ali no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse. E hoje vamos falar sobre a igreja em Sardes, carta à igreja em Sardes. Apocalipse 3, versos 1 a 6. Apocalipse 3, 1 a 6. Se você puder ler, eu convido toda a igreja, junto comigo, ler todo o texto em uníssono. Vamos lá, em alta voz? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito comum a gente se encontrar e perguntar: como vai você? Como vai sua família? Como vai sua saúde? E às vezes a gente pergunta, mas não dá tempo para outro responder, né? Porque está com tanta pressa, né? Mas é da educação a gente fazer. Eu, honestamente, tenho evitado às vezes perguntar quando eu não posso ouvir, porque eu acho que é constrangedor. Mas é bom perguntar, é bom saber como estamos. Às vezes falamos que estamos bem, mais ou menos, não estamos muito bem. Isso, geralmente, a gente pensa na saúde física, principalmente, né? Mas vamos ser sinceros, fisicamente falando, a gente tem certeza que está bem quando a gente vai ao médico e faz os exames clínicos, né? Não sei quantos aqui têm esse hábito, acho que graças a Deus que muitos têm, eu tenho, e aí a gente fica, poxa, que legal, os exames são todos tranquilos, e ficamos então ainda mais tranquilos para poder continuar aí servindo e abençoando as pessoas. Mas, irmãos, se isso é um fato na saúde física, a gente depender de ir a um médico, um profissional, para nos examinar, para fazer um exame adequado, dependendo do assunto, muito mais importante é na questão da saúde espiritual. Às vezes a gente acha que a gente está bem espiritualmente, e às vezes está, mas às vezes não está. Então nós somos convidados pelas Escrituras, e esse texto especialmente, a ir ao médico dos médicos. Aí aquele que sonda o profundo do nosso ser, sonda os corações. E quando a gente está diante do Senhor, diante do seu Espírito Santo, diante das Escrituras, porque é assim que Jesus nos examina, né? Jesus passa o scanner assim para ver se tem alguma coisa. Quando a gente lê as Escrituras, na dependência do Espírito Santo, enquanto a gente lê as Escrituras nos leem e vai mostrando as enfermidades, os pecados, as doenças. E aí há também a oportunidade de sermos tratados por essa mesma Escritura, por esse mesmo Espírito Santo. E é somente Cristo, né, que tem essa plenitude do Espírito, pode diagnosticar, identificar, detectar e descrever exatamente a situação espiritual de uma pessoa, de uma comunidade. Quando a gente se conhece bem, a gente olha para a cara do amigo e fala assim: não está legal, você está fingindo que está bem, né? Mas a gente não sabe 100%, mas Jesus sabe 100% como estamos.
E esse exame que Jesus Cristo fez na igreja em Sardes, assim como em todas as demais 6 igrejas, né? Mas aqui especialmente, o Senhor Jesus examina a igreja em Sardes e ela encontra 3 situações espirituais diferentes. Ela encontra dentro da igreja em Sardes 3 estados de saúde diferentes. 3 muito distintos mesmos. E nós veremos esses 3 estados de saúde aqui nessa manhã, enquanto meditamos na palavra de Deus. Indo direto ao ponto, o primeiro estado é o estado de estar morto. Eu me lembro que um dos momentos mais difíceis do meu ministério, na outra igreja onde eu servi, uma senhora da igreja, a filha dela não era da igreja, mas enfim, eram vizinhos. De repente ela entrou desesperada no gabinete, me chamando, por favor, pastor, me ajuda, minha filha está desmaiada, né? E ao chão, e infelizmente ela tinha problemas, ela trabalhava na área da saúde, mas ela usava os remédios do hospital para se drogar. Isso era um problema já grave, a gente vinha acompanhando, orando, enfim. E ela tinha feito isso, e eu saí desesperado e tal. Nesse dia meu carro estava na oficina, não tinha um carro para levar, tinha uma Kombi assim, parada assim. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, me leva eu, essa mãe e essa mulher aqui. Fomos correndo, né? Pegamos a moça, né? E levamos para a Santa Casa de Misericórdia, onde ela trabalhava, que com certeza seria atendido rápido, como de fato foi. Chegou lá, não é fulano e tal, logo acolheram. E daqui a pouco, irmãos, voltou o médico. Para a tristeza daquela mãe, disse, ela está morta. E ela, pela nossa experiência, observando, ela está morta pelo menos já 3 ou 4 horas. E nós tínhamos levado aquela mulher, obviamente, com todo o cuidado, todo o carinho. Eu não sou médico, não consegui naquele momento identificar, mas achamos que ela estivesse viva, mas ela já estava morta. E assim, irmãos, acontece espiritualmente com tantas pessoas que se acham vivas, ou que as pessoas veem como vivas, mas estão mortas. É isso que ele fala, eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. E observadores externos, pessoas que não têm o devido conhecimento, nem sempre identificam, né? Às vezes até os próprios médicos podem se enganar, dependendo da situação. Mas o Senhor nunca se engana, meus irmãos. Nós podemos fingir de vivos, podemos até andar como zumbis por aí afora, mas o Senhor, Ele vê no profundo. Irmãos, nós temos aí bilhões de pessoas no planeta Terra. Muitas delas se acham muito vivas, poderosas em atividade. Mas Deus sabe que por mais que tenha uma reputação de vida, às vezes são nações inteiras, líderes, artistas, religiosos, mas à vista de Deus elas estão mortas. E esse, irmãos, é o quadro de muitas pessoas dentro das próprias igrejas, de muitos crentes, de igrejas locais, denominações inteiras. Isso é muito característico daquilo que a gente chama cristianismo nominal. A pessoa tem o nome de cristão, a denominação é considerada historicamente uma denominação cristã. Os resultados do IBGE agora vão dizer que nós temos milhões e milhões de cristãos, mas na verdade não há vida espiritual. Há até movimento, mas não há vida espiritual. E na verdade, irmãos, não foi a primeira vez que Cristo denunciou a falsa vida de muitos religiosos. Os irmãos se lembram que Jesus, conversando com os fariseus, religiosos judaicos de sua época, ele disse, ai de vós, escribas e fariseus, e hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de imundícia. Todas as pessoas, dentro e fora da igreja, que ainda não nasceram de novo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, elas continuam, irmãos, segundo as Escrituras, mortas nos seus delitos e pecados, conforme aprendemos lá em Efésios capítulo 2. E nesse mesmo texto de Efésios, os irmãos se lembram que quando Paulo fala de estar morto em delitos e pecados, ele cita 3 características de pessoas mortas espiritualmente. E é interessante que também ele dá a ideia de pessoas que andam, que se movimentam, mas espiritualmente são mortas.
E ele diz, em primeiro lugar, que pessoas mortas espiritualmente, elas andam segundo o curso deste mundo. Elas vão no movimento de todo o mundo. Não importa se contraria as Escrituras, se não contraria, elas não nadam contra a corrente, elas simplesmente se deixam levar. Então, se você, seja religioso ou não, aqui presente ou não, de qualquer outra igreja ou sem igreja, se você se deixa levar simplesmente pela maioria deste mundo, com seus valores cada vez mais contrários a Deus, é bem possível que você ainda seja um morto espiritual aos olhos de Deus. Outra característica é que andam segundo o príncipe da potestade do ar, que é um nome diferente para falar de Satanás, do diabo, de todos os demônios, todos os anjos caídos, que influenciam sim. Essa é uma realidade perceptível. Basta a gente, irmãos, tem muitas pessoas que elas vêm conversar conosco, elas estão agindo de maneira tão vil, tão maligna, tão maldosa, roubando, corrompendo, mentindo, adulterando, fornicando e tantas outras coisas. Não é só uma questão da carne, é muitas vezes um domínio, uma escravidão de Satanás. Não conseguem ser diferentes. Há espíritos do Satanás mesmo ali, e quando percebemos, podemos orar para que Deus liberte. Mas se as pessoas se deixam guiar por vozes, por sentimentos e orientações que não vêm da palavra, é possível também que seja ainda morto espiritualmente. Mas Paulo diz também ainda, andam segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Queridos, todos nós, todos que estamos aqui, todos os seres humanos, ainda lutam com a carne é a natureza pecaminosa. Nós nascemos em pecado. O bebê mais lindo dessa igreja já é um pecador. Ele não é um pecador porque ele peca porque ele já nasce com a natureza para o mal. Mas pessoas que estão mortas espiritualmente, elas são dominadas, escravizadas. Pessoas regeneradas, salvas, o Senhor quebra o domínio central, principal, que governa a mente, os corações, as emoções, os sentimentos, a vontade, liberta a vontade dessa pessoa, para agora conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Mas se você não experimentou isso, você é um morto espiritual. Quando o problema é a morte espiritual, irmãos, não tem religião que dê jeito, não tem filosofia que dê jeito. Somente o Deus que gera vida pode gerar nova vida. Somente o Espírito Santo pode fazer com que o morto ouça sua voz e fazê-lo ter uma vida e nascer de novo. Foi isso que ele fez um dia, pela misericórdia dele comigo, e com todos os verdadeiros filhos de Deus, senão eu estaria também aí, totalmente dominado, estraçalhado, escravizado pela carne, pelo mundo e pelo diabo. E Paulo, lá no capítulo 2, ele continua descrevendo essa obra do Senhor. Ele diz assim: sendo nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sim, meus irmãos, somente quando alguém crê na morte redentora, no sacrifício do Senhor, ele também pode experimentar a ressurreição e a nova vida. Somente quando alguém se identifica com a obra vicária, ele também pode se identificar com a ressurreição e experimentar a nova vida que o próprio Cristo oferece. Mas nesse texto nós percebemos aqui um outro estado relacionado à vida espiritual. Além do morto, o outro estado identificado na igreja de Sardes era o doente. Nem todos estavam mortos naquela igreja local, naquela cidade, mas muitos estavam doentes, e bastante doentes. Acerca desses, Deus fala aqui por meio de João, que escreve, orienta: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, cuide daquele que tem chance de viver, cuide daquele que ainda não morreu. Aqui na igreja tem vários médicos, vários inclusive estão aqui neste culto, vocês sabem o que eu estou falando.
enfermeiros também, técnicos, pessoas que lidam com pessoas em situações graves no hospital, nas UTIs, ou quando alguém parte, é doloroso, eu imagino, né? Acho que as pessoas que continuam guardando a sensibilidade, não tem como ver alguém partir e não sentir nada. Mas uma coisa que a gente faz, se morreu, o que a gente vai fazer é avisar a família. Logo a atenção se volta para aqueles pacientes que ainda estão vivos, que precisam de atenção, porque esses são vivos, ainda há esperança deles serem curados. E a vigilância é uma das coisas principais para a cura de um enfermo. Não é à toa que qualquer hospital, ele é 24 horas. Ninguém fecha o hospital às 7 da noite e fala assim, agora vocês ficam aí que nós vamos embora, né? E deixa os enfermos lá sozinhos. Ficam lá. Com todo respeito, é bem verdade que alguns deixam, né? Eu me lembro que, não vou citar o nome por questão ética, mas uma enfermeira aqui da igreja, falando, pastor, no meio da Covid, um dia ela ligou desesperada, chorando, pensou, ora por mim, porque todos os médicos de plantão do hospital simplesmente desapareceram, não sei onde estão. E as pessoas estão morrendo, e eu, enfermeiro, ainda iniciando, estou precisando tomar a decisão de quem vai ser desentubado, quem vai ser entubado, e eu não estou dando conta. Foi exatamente isso, irmãos, que aconteceu. Esse foi um testemunho de uma pessoa que está aqui, pessoa de Deus, mas quantos outros? Vigilância e atenção. Queridos, assim, fisicamente se é necessário, cuidemos da nossa saúde, para que honremos ao Senhor com ela, física, mental, emocional, mas acima de tudo, que sejamos cuidadosos da nossa saúde espiritual. Não, se você está desanimado, se você está triste, está flertando com o pecado, você já é regenerado, já é de Jesus, você é servo, mas você percebe que você não está legal, não está conseguindo ler a palavra, não está conseguindo orar, não deixa a coisa piorar, vigia, busca ajuda, vai para o grupo de discipulado, vem para a escola bíblica, vem no curso de oração, liga para alguém e fala, eu não estou bem, se eu for deixada solta, eu vou cair, eu vou aprontar, eu vou desonrar meu Senhor. Vigia, irmão, ser vigilante, enquanto você está vivo. Aquele, pois, que está em pé, veja que não caia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, diz as Escrituras, o Senhor Jesus, claramente. Essa advertência também implica, irmãos, que a igreja não estava totalmente sem esperança. Não era tarde ainda, aleluia, para aquela igreja acordar da sua letargia espiritual. Havia ainda um resto de vida que poderia ser avivado, que poderia ser renovado. Isso é maravilhoso, porque Deus faz isso durante todo o tempo, desde Adão e Eva até hoje. Deus sempre preserva um remanescente. E sempre o cura, o levanta, o renova, para continuar proclamando o seu nome, e bendizendo o seu nome, testemunhando a sua presença sobre a terra. Mas se o avivamento não viesse, também este pequeno remanescente naquela igreja, seria vítima da morte espiritual. Aliás, sabemos que todas essas 7 igrejas, ao decorrer dos séculos, morreram, né? Não existem nenhuma delas. Claro que nasceram outras, louvado seja Deus, a igreja do Senhor não para. Mas a gente sabe que é necessário que a gente entenda a realidade. Se está doente, vamos tratar, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Essa igreja era conhecida por suas obras aos olhos dos homens, mas embora elas fossem obras lindas, né, o louvor fosse bonito, atendesse aos pobres, até proclamasse com fidelidade a Bíblia, mas o Senhor observava obras incompletas, não íntegras, imperfeitas. Havia algo ali que não agradava o Senhor. A igreja ali não sofria perseguição naquele momento. Aquela igreja ali não estava sendo perturbada por heresias, não era importunada por oposição dos judeus. Era conhecida como uma congregação cristã viva e vigorosa, caracterizada por obras e atividade criativa, caritativa. Mas aos olhos de Deus, todas aquelas obras religiosas eram fracasso. Isso, irmãos, é muito assustador, porque essa igreja tinha tudo que a gente olha para a igreja e fala, essa igreja é linda, essa igreja é viva. Como
como a gente olha às vezes para certas pessoas, para os seus corpos musculosos e etc, e tanta beleza, e roupa, e isso e aquilo, e daqui a pouco se surpreende que ela está morrendo com câncer e tantas outras coisas. Então, irmãos, por favor, o Senhor não está condenando as virtudes daquela igreja. Todas essas coisas são boas e devem ser cultivadas na vida da igreja. Mas não nos enganemos. Que nós estejamos sempre diante do Senhor, porque até as nossas próprias virtudes e obras podem ser um engano acerca da nossa verdadeira saúde espiritual. E mais uma vez, o exemplo aqui é o nominalismo, que se destaca em todos os aspectos externos e formais, mas aos olhos de Deus é um fracasso completo. Há quase uma paráfrase, né, desse versículo, eu vou ler só para ampliar o entendimento, né, do versículo 2. Ele está dizendo o seguinte: acordem, fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei o que vocês fizeram, não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. E aqui tem uma característica especial dessa cidade que vale a pena a gente alistar, que tem a ver com a igreja. Sardes era uma cidade rica, bonita, luxuosa, estava tudo assim muito bem naquela cidade. Mas havia, como há em tantos lugares, uma vida dissoluta, né? As pessoas estavam mais preocupadas com seus iates, com suas viagens, com o seu bem-estar, com seus desejos, com o seu dinheiro. Então havia uma apatia espiritual, havia uma indiferença na vida daquela igreja. Talvez, irmãos, esse seja um problema de muitas igrejas espalhadas pelo mundo. E falo respeitosamente, principalmente as igrejas onde os membros são pessoas financeiramente bem. Porque há uma tendência normal da gente acomodar. Tudo muito bem, eu não preciso nem de orar, porque está tudo funcionando. O que eu vou pedir? Eu tenho tudo. Mas esquece que oração, irmãos, pedir é só uma pequenina parte. Oração é relacionamento, é intimidade, é amor, é vida com Deus. Nós precisamos continuar nos deleitando no Senhor, nos alegrando nele, confiando exclusivamente. E eu pergunto respeitosamente: você não tem passado por esse problema? Você já passou? Ou pode estar passando hoje uma vida abençoada, confortável, etc. Se você for um filho de Deus, talvez Deus tire isso de você, para que você experimente a verdadeira vida, cuja a prova, o fruto, não tem nada a ver com o salário que você ganha, com a casa que você mora, mas tem a ver com o seu andar com o Senhor, com a sua alegria em Cristo, com o seu prazer nele, com o seu amor às pessoas e o seu amor a Ele. Hoje a gente vai ter a Santa Ceia, daqui a pouquinho nós vamos celebrar. Irmãos, a gente precisa estar sempre lembrando, a Santa Ceia não é apenas um ritual, irmãos, é um momento de profunda transformação. É o momento onde acontece tanto um autoexame, onde eu me examino, mas precisa, acima de tudo, acontecer um exame do alto. Lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Vejam bem, irmãos, que não era só em Sardes que havia cristãos doentes, em Corinto também havia, em Jardim Camburi também o há, na Assembleia de Deus há, na Maranata, na Batista, em todo lugar. Mas o Senhor convida todos os enfermos para irem a Ele, para serem curados. Ao participar da Santa Ceia, preste atenção, você pode sair curado ou mais doente. Isso depende da sua atitude diante de Deus, do seu quebrantamento, da sua humildade, de quanto você se rende ao Senhor nesse ato de comer o pão e tomar o cálice. Mas, pela graça de Deus, além do morto, do doente,
havia ali naquela igreja, essa palavra não está aqui, eu coloquei uma palavra do nosso vocabulário moderno, né? Não sei se ela é tão apropriada, a gente vai melhorando. Aí eu prego o sermão, daqui a pouco eu prego de novo, muda alguma coisa. Então, que o Espírito Santo nos ajude. Mas eu chamo de pessoas saudáveis, que aqui ele chama de pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Né? A gente passou pela pandemia, todos se lembram, essa coisa do contágio, como a gente tinha preocupação da contaminação, do contágio, né? E a gente brincou, né? Porque brasileiro brinca com tudo mesmo, né? Que naquele tempo da pandemia, aqueles 2 anos, não tinha mais nenhuma doença, né? Era só aquilo. A pessoa era considerada saudável ou não, se estivesse com Covid ou sem Covid. Às vezes estava com câncer, estava morrendo, estava com tuberculose, mas se está com Covid, era só essa preocupação. Mas essa é só uma lembrança, né, de um momento muito difícil que a gente ainda tem muito que aprender sobre ele, né? Eu, pelo menos, até hoje, tem coisas que eu não tenho respostas. Mas eu estou lembrando disso para dizer assim, o que é que identifica uma pessoa saudável ou não? Né? Talvez se eu perguntasse aos médicos aqui, é possível que tenha características comuns e tenha características diferentes. Mas, é óbvio que uma pessoa saudável aqui não é uma pessoa que não tem nada. Não, não é isso. Mas essa pessoa tem algumas características que vão identificá-las assim, que nós veremos aqui também. Mas o que me chama a atenção aqui, quando ele diz assim, não contaminaram suas vestiduras, fica muito bem claro que essa coisa de estar saudável ou não, tinha a ver com o quanto que havia influência de fora para a pessoa. Era, né, estava legal, olha, que joia, tem gente aí que está bem. Aí ele diz, por que está bem? Porque essas pessoas não se contaminaram. Ou seja, a letargia espiritual, essa vida de viver uma vida contaminada, guiada pelo mundo, pela carne, pelo diabo, isso não está dominando vocês. Essa influência maléfica não tem domínio sobre vocês. Porque a indiferença espiritual era causada pelo fato de que os cristãos também desejavam adaptar-se à luxúria e aos prazeres do seu ambiente mundano. Apesar de estarem efetuando boas obras e continuando suas atividades cristãs. Mais ou menos assim, eu dou dias, meu canto louvor, mas durante a semana eu posso fazer o que eu quiser. Posso pecar à vontade. Era mais ou menos assim. A epidemia da imoralidade havia contagiado a muitos, mas não a todos. A insensibilidade espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Havia ainda algumas pessoas que permaneciam leais a Cristo. Como eu disse, essas pessoas saudáveis não eram, obviamente, perfeitas e nem se sentiam superiores a ninguém. Porque alguém que se sente superior provavelmente já está enfermo. Não é assim. Assim como a saúde física não é garantia de que alguém nunca ficará doente, nem é sinônimo de ausência completa de alguma enfermidade, assim também acontece na saúde espiritual. Mas é sabido que uma pessoa saudável, quando é acometida por qualquer doença, ela tem muito mais chance de um bom tratamento e de cura. Eu me lembro de um episódio que nós tivemos aqui com um membro da igreja, o Fábio Murilo, né? Fábio Murilo, correndo ali na orla, passou mal, um mal súbito e foi socorrido, as pessoas chamaram o SAMU, etc. e tal, e ele foi socorrido. Na verdade, chegaram 2 ambulâncias, chegou uma particular, chegou a pública e o socorreu. E aí havia 2 falas, né? Porque sempre há falas, né? Das pessoas. Os preguiçosos, que é contra a atividade física, não estão nem aí, falam, está vendo? Fábio Murilo corre todo dia, está lá, teve um infarto. Gente, eu quase bati em alguns que falou isso, né? Mas aí, alguns que eu creio que sabiamente falou assim, e inclusive depois o médico deu esse testemunho. Ele realmente teve uma situação, foi um infarto, foi importante, mas todos os médicos falaram assim, olha, Fábio, falando do ponto de vista humano, né? Uma das coisas que levou você a ficar vivo, e chegar aqui vivo, e não morrer, é porque você é muito saudável. Você tem uma saúde geral muito boa, infelizmente passou por isso. Mas uma pessoa um pouquinho mais frágil, que tivesse outras comorbidades, teria, porque foi importante o fato clínico que aconteceu. Mas o estado geral, a saúde geral era boa. Então, uma pessoa saudável não está sujeita assim, a qualquer coisa. Mas, a gente sabe disso, poderia dar o exemplo da imunidade, quando a pessoa está bem, né? Eu me lembro, pela misericórdia de Deus, né? Hoje, não sei nem porque eu estou falando tanto de Covid hoje, senão está escrito. Essas coisas que eu falo assim, não está escrito, você já sabe, né? Mas, vamos lá. Eu me lembro que nos 2 anos da Covid, que foi, né, difícil mesmo, irmãos, de verdade, eu não dei nenhum espirro. E eu tenho problema grave de alergia.
Então, era uma graça de Deus, era uma misericórdia de Deus, era uma bondade de Deus, sustentando a saúde física mesmo, para que eu pudesse, com a graça dele, no amor dele, ter mais condições de cuidar das pessoas que eu podia cuidar, que tinha, né, acesso ao cuidado e queriam ser cuidadas. Isso é maravilhoso, isso é muito bom quando você está saudável, né? Você pode, com certeza, com isso, servir. E na saúde espiritual é maravilhoso também. Deus usa o enfermo, Deus usa quem Ele quiser. Mas Deus é um Deus saudável, né? O Senhor, Ele tem saúde para dar àqueles que buscam nele. Espiritualmente falando, meus irmãos, uma pessoa saudável, uma pessoa cujo coração não foi endurecido, não foi pervertido, e nem a consciência está entorpecida. Falando positivamente, um cristão saudável continua com o coração quebrantado, humilde, sensível, inclusive reconhecendo seus pecados, confessando-os e o abandonando-os. Cristão saudável não é que ele nunca cai, mas ele sabe onde ele encontra perdão, misericórdia e santificação, e libertação. E se ele cai também no temor do Senhor e clama que Deus seja glorificado, porque não está mais tão preocupado com o seu nome, está preocupado com o nome do Senhor. Essas pessoas não deixavam se dominar ou contaminar pela indiferença ou apatia moral, pela indolência e prostração espiritual comuns às pessoas sem Deus. Irmãos, as pessoas que não conhecem o Senhor, as pessoas que estão aí nesse mundão mortas espiritualmente, elas não estão nem aí para nada. Mas se você está saudável, você não vai deixar se contaminar com essas atitudes delas, ao contrário, você vai ajudá-las. E aí o Senhor tem uma promessa, né? Andarão de branco junto comigo, uma promessa de vitória, de pureza no reino messiânico, quando os que permanecerem fiéis em uma sociedade pagã, como a nossa, e corrupta, experimentarão no reino a comunhão completa com o Senhor. Agora, um outro sinal de saúde espiritual, que para mim esse é um dos sinais mais maravilhosos, mas cuidado, porque às vezes, se você não souber lidar com ele, você pode também se tornar uma armadilha do inimigo. É a certeza e alegria da salvação, que poderíamos chamar de capacete da salvação, que protege a nossa saúde mental, emocional e espiritual. Protege a nossa mente das acusações de Satanás e das tentações de Satanás. Satanás acusa dizendo, você não é salvo. E a pessoa começa a deprimir, eu estou com medo, eu não sou salvo, o que vai acontecer comigo? E às vezes tem um desespero, uma luta, uma situação grave, porque sofreu uma tentação. Querido, presta atenção. Sofrer ou não tentação não é a prova de que você é saudável. Até o último dia da sua vida, você estará sujeito a sofrer a mais vil e vergonhosa tentação para o mal. Mas se você se render a Cristo, e o Senhor te santificar, você é um homem saudável, uma mulher saudável. Não tem a ver nem com você. Irmãos, a nossa saúde tem a ver quanto mais da vida de Cristo está em nós. Mais de Cristo, mais do Espírito Santo, mais do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito em nós, que não é produzido por nós, é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Né? Por que a gente se medica? Muitos remédios vão fazer o efeito de produzir, de ajudar a produzir em nós alguma coisa que o organismo está produzindo, por exemplo. Mas esse remédio da vida espiritual, não há ninguém que produza, a não ser o próprio Espírito de Deus. É nele, é com Ele, é em comunhão com Ele que a gente é curado e exala o bom perfume do Senhor. É esse amor de Deus em nós que vence o ódio, a indiferença, a insensibilidade. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Essa metáfora do livro da vida está em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. É muito legal, né? Essa é uma metáfora mesmo, né? Mas para falar de que o Senhor, Ele contém o nome dos santos, assim como o registro civil nos nossos cartórios contém o nome dos cidadãos vivos, assim também o Senhor contém o registro daqueles que estão vivos, seus filhos,
que viverão para sempre em sua presença. A forma da promessa, na nossa passagem aqui, da certeza da salvação no reino de Deus, quando ele for estabelecido. Esta alegria da salvação na vida dos discípulos foi enfatizada por Jesus lá atrás, quando ele disse, né? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, não porque você evangelizou pela sua obra, ou pelo seu canto, pelos seus dons. Ele diz assim: alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está rolado nos céus. A gente tem muita gente, hoje mesmo tem um menino, né, que está lá fazendo vestibular em São Paulo, né, e em outros lugares do Brasil, e que bom, que Deus te abençoe, te prospere. Estamos orando por vocês, todos que estão aí na busca de uma vaga na universidade. Mas se no final disso tudo, seu nome não tiver rolado no meio dos aprovados, não se desespere, que a sua alegria, se você estiver aprovado no vestibular da universidade mais importante do país, que essa alegria não seja maior do que ter o seu nome arrolado e aprovado no livro da vida. Isso não tem preço para nós, não podemos pagar. Jesus ecoa essa promessa, como o pastor Joás fez aqui na profissão de fé: confessarei o seu nome diante do meu Pai. Coisa mais linda. Um dia o Senhor vai confessar o nome de Adson e de Caroline, lá na eternidade, diante do Pai, diante dos anjos, porque eles confessaram aqui na terra. São essas promessas que nos mantêm saudáveis, irmãos. Não são as promessas deste mundo, mesmo as promessas mais justas e boas e nobres, que pela graça comum de Deus algumas pessoas fazem, nossos políticos, nossos juízes, louvado seja Deus por isso. Mas não são essas promessas que nos mantêm saudáveis. Se a gente ficar dependendo das promessas humanas, nós vamos adoecer, nós vamos ficar desesperados, não vamos conseguir dormir, não vamos conseguir servir, fazer aquilo que Deus mandou. É nas promessas de Deus que nós encontramos saúde, segurança, firmeza e alegria, mesmo passando pelas mais terríveis aflições. Qual o seu estado espiritual hoje? Morto? Doente? Ou saudável? Se o Senhor já te mostrou, glória a Deus. Mas uma vez que descobrimos e diagnosticamos nossa verdadeira condição espiritual, como isso pode ser mudado? Como podemos receber vida? Como podemos ser curados? Quero, caminhando para a conclusão, lembrar 3 caminhos importantes. Primeiro é o caminho do Evangelho. Jesus diz aqui, por meio de João: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, volte ao Evangelho, volte à palavra, volte à essência, volte à devoção, volte ao primeiro amor. Deus nos cura, santifica e limpa, nos torna saudáveis por meio da palavra. Volte à palavra. Não deixe que a vida te roube o seu tempo de alimentar a sua vida espiritual com a palavra do Senhor. Outro caminho importante é o caminho do arrependimento. Ele diz: arrepende-te. Eles também precisavam se arrepender da sua indiferença em que tinham caído. Ligaram o piloto automático e seguiram. Se houvesse arrependimento daquela letargia, haveria cura. Mas se não houvesse arrependimento, para os de Jesus haveria disciplina. Para os que não eram mesmo do Senhor, haveria julgamento. Irmãos, não há remédio para quem não se arrepende. Tem uma cidade na Bíblia, no Antigo Testamento, muito famosa, né? E a gente ouve mais o lado bom da história. Lembra? Nínive. Jonas foi lá e pregou para Nínive, e por incrível que pareça, apesar de Nínive não querer que aquela cidade fosse salva, diz a Bíblia que eles se arrependeram. E aquele povo ali foi salvo daquela geração. Passaram-se alguns anos, uma nova geração se levantou, o profeta Naum profetiza contra aquela cidade. Mas aquela cidade não se arrepende. E aí uma palavra dura, e diz assim, está lá em Naum 3,19, não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. E quando Naum falou isso para aquela cidade, é porque não havia arrependimento. Se você não reconhece essa enfermidade e não vai ao médico, não tem cura, você vai morrer com ela. É preciso ter humildade para assim: eu tenho essa enfermidade, eu vou me submeter ao tratamento. Assim é na vida espiritual, meus irmãos, nos arrependamos
vamos até o Senhor. É isso que ele quer dizer, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É interessante que os estudiosos dessa cidade, dessa passagem, dizem que Sardes era uma cidade que tinha uma fama de nunca ter sido derrotada por séculos. Na verdade, foi derrotada 2 vezes. Mas a história conta que as 2 vezes que Sardes foi derrotada, foi justamente à noite, e os guerreiros, o general os generais que a derrotou, pegaram Sardes de surpresa, no momento que Sardes não estava vigiando. Porque em momentos de vigilância, nunca ninguém conseguiu entrar na cidade. Mas houve 2 momentos na história da cidade que ela baixou a guarda, que ela não vigiou, e ela foi derrotada. Então, quando Deus fala isso por meio de João, todo mundo sabia o que estava dizendo. Vigia, porque posso vir de repente. E se vocês não estiverem arrependidos, poderá haver também uma derrota na vida de vocês. Mas o terceiro caminho é o caminho do andar com o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não somente ouça o Espírito, ande no Espírito. Diz as Escrituras em Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo, rendida ao Espírito Santo, não vai cair na carne. Todas as vezes que pecamos, obviamente nós, de alguma forma, nos esvaziamos, nos afastamos de uma comunhão mais profunda com o Senhor. Queridos, nessa oportunidade, ouçam a voz do Senhor. Deixe-nos mostrar para vocês qual o seu verdadeiro estado espiritual, se ainda não mostrou. Qualquer que seja a sua situação, a bênção, a boa notícia que Ele pode resolver. Conforme registra o evangelista Marcos, Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Jesus levantou mortos, lhes deu vida, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com o filho da viúva de Naim, como aconteceu com vários outros. Você sabe quem é Jesus? Você já experimentou a ressurreição de Jesus? Se você não sabe, hoje você está sabendo quem é. Espero que você não resista, que você se renda a Ele. Lembre, Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é o remédio, é o médico, Ele é a cura. Foi o próprio Cristo que diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Reconheça a sua enfermidade. Não vem chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele literalmente, Jesus, ressuscitou pessoas, e Ele mesmo ressurgiu entre os mortos. Então Ele pode dar vida a quem está morto, e Ele pode curar qualquer enfermidade. Que Deus assim nos abençoe, amém, meus irmãos?